Boa tarde. Abram aí na página 236, abram as escrituras na página 236. Ortografia, língua portuguesa. Bom, removi da apresentação. Bom, deixa eu aumentar isso aqui. Vamos lá. Galera, vamos finalizar rapidamente ortografia para entrarmos no que eu quero tratar, do que pega muito para os conhecimentos básicos de vocês, que é a morfologia. Rapidamente, de uma maneira rápida, mas não sem deixarmos de aprofundar a coisa, entrar em morfologia, porque ela é ponte para outros assuntos, regências, concordâncias, tá bom? Bom, ó, na página 236, nós fizemos o exercício 7. Estão vendo aí? Do IME? Não corrigimos? Só o A, né? Que eu expliquei sobre a questão do só, certo? Mesmo? Tá. Letra B, ó, vamos lá, 7. Nas frases a seguir a erros ou impropriedades, reescreva-as e justifique a correção. Seu preparo e honestidade rara fizeram dele um funcionário invejável. E aí? Erros na letra B. Como é que é? Perfeito. É o único erro. É o único erro. Se alguém tiver com dúvida de alguma outra coisa, professor, precisa que tal coisa estava errada. É o único erro que existe. E qual que é a definição? Lembra que eu falei para vocês, eu tenho quase certeza que eu fiz aqui um esquema. Quando vocês quiserem justificar a correção, ou mesmo lembrar, quando colocar a pontuação, a acentuação, né, marcar isso no texto, no termo, sempre se lembrem que o número de sílabas é uma primeira observação. Lembra que eu passei um check-in, um checklist do que você tem que fazer. Primeiro ver o número de sílabas, não que isso diga, ele vai te dar o norte do que vai acentuado ou não. Depois do número de sílabas, veja onde está o acento tônico pelo som. Vai pelo som, independente se tem o acento lá escrito ou não. Vai pelo som. E aí observe se vocês veem algum fenômeno entre as vogais, ou seja, ou um hiato que separa vogais, ou então um ditongo, tritongo que deixa as vogais juntas. Muito provavelmente, esse fenômeno que ocorre com as vogais é ele que vai ser a justificativa para o erro, para o acento, no caso aqui do exercício. Que é assim, funcionário, a palavra funcionário, observem aí,
Onde que tem um ditongo? Tem um ditongo nessa palavra. Io. Ó, veja. Aliás, tem dois, né? Funcionário. Se vocês lembrarem daquelas regrinhas malucas todas, sempre o que vai dizer, sempre o que vai governar, geralmente é o ditongo e o hiato, e, sobretudo, é quando você tem um ditongo e hiato na última sílaba. Aqui, onde que acontece um ditongo? Acontece um ditongo antes do acento, isso não importa. Agora, o ditongo que ocorre depois do acento, isso que está fazendo, isso que está dando a regra, dando o norte sobre a acentuação. Do tipo, a palavra funcionário, ela é uma paroxítona. E lembra que tem uma regra assim? Paroxítonas terminadas em ditongo, você acentua. É isso que justifica aqui o acento no funcionário. Essa regra pelo som. Quando você tem uma palavra, paroxítona, né, terminada em ditongo, vocês vão perceber que todas as palavras que tem um acento forte, que tem uma sílaba tônica na penúltima, você vai ter que acentuar, desde que ela esteja terminando em ditongo, tá? A gente já passou, teve esses outros exercícios a gente fez outros exercícios muito parecidos com esse esquema aqui, na nossa primeira bateria de atividades que fizemos, né, naquela primeira carreira de exercícios lá. Então vocês já vão percebendo que isso acontece pra caramba, né? E veja, de novo, independente da regra, a regra, feliz ou infelizmente, vocês vão ter que imaginar. Conta sílabas, checa onde que está a acentuação tônica do som e depois veja se tem algum fenômeno entre vogais. É o checklist, é a tríade do checklist. Mas, acima de tudo, para resolver esse exercício, como que é feito? Você tem que lembrar que a palavra funcionário tem acento. E como que você faz isso? Lendo. Tá? Estou querendo dizer o seguinte, a primeira etapa para saber onde está o erro dessa questão é você ter memorizado se funcionário tem acento ou não. Tudo bem? Como eu sempre venho dizendo aqui. 8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. E aí, gente? Prevenido, tá correto? Grafada é escrita com a letra certa, com acento. Prevenido, tá certo aí na letra B? O que vocês acham? A gente fala... Eu vou dar outra pista que anotem, memorizem, guardem isso como quiser. Muito provável, na grande maioria das palavras, se a raiz dela tem tal letra, tal vogal, muito provável que mesmo nas suas contrações, ou seja, nas suas palavras derivadas, ele também vai manter a mesma grafia. Vou dar um exemplo. A gente fala prevenção ou prevenção? Prevenção. Certo? Você tem o substantivo. Aí você tem o adjetivo, no caso, na B. Prevenido. Né? Então, aí já tem um erro. Então, já dá pra gente descartar B. Eu só vou falar uma de cada um, tá? Claro. E, de novo, né? O que essa questão tá pedindo? Ah, se eu sei se escreve com E ou com I. E a letra C? A letra C não é empecilho, é empecilho. Já dá para eliminar, tá? Letra D. E aí? No caso, não é privilégio, é privilégio. É com I. Dá para eliminar D. Vocês estão vendo como é que... Eu quero que também vocês peguem esses esquemas de fazer os exercícios. Se você já achou uma palavra que você fala, isso aqui está errado, elimina, vai embora. Letra E. Pesar com Z. Pesaroso não vem de algo que é pesado? E aí, pesado é com S ou com Z? S, né?
Então sobrou a letra A de amamos ortografia. Pois é. Letra A, tudo bem? Aqui, ó. Podemos fazer essa outra do IME, a número 11, que parece... Veja, esse exercício. Pois não. Prevenido. Na B. Prevenido. Como é que é? Se vai fazer... Perdão, não vi. Vocês querem... Eu ia fazer outra, mas vocês querem fazer a 9, fazemos a 9. Então, a fim de fazer a 9... Eu ia falar a 11, que é outra do IME. Querem a 9 ou a 11? Pode fazer, pode fazer. Boa pergunta. Vultoso é quando você tem... Você tem as duas palavras. Esse que é o inferno. Ó. Tem esse. Tem esse. Exatamente. Enfim. Não tô balançando a cabeça, não. Isso é riqueza da língua. Só uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Lembram-se que eu passei aquele mapa mental? Homônimo, antônimo, o que seria esse daqui? Esse parzinho aqui? Pode ler um mapa mental, claro. Não tem problema. Ah, professor, eu colei o mapa mental, eu escrevi. Homônimo? Eu falo vultoso e vultuoso. E aí, qual que é o seu nome mesmo? Isabela. A Isabela. O nome da minha sobrinha. Vê outra aí, Isabela. Como? Ah, peraí, Daniela, que eu tô numa questão ainda, tá? Vamos só responder essa daqui, já responda a tua. Parônimo. Que, aliás, Daniele, li com Y, na verdade. Daniele, pensa nisso aqui que eu fiz a questão agora. Isso daqui é um homônimo, antônimo, parônimo. Sons parecidos. Não são homônimos porque o som não é igual, não. Não é igual, o som não é. Na loucura do dia a dia pode sair igual, mas não é. Você tem vultoso e vultuoso. Esse daqui é quando você tem uma quantia absurda de alguma coisa, sabe? Uma quantia alta. Né? Ele adquiriu uma soma vultosa de dólares, né? Muitos dólares. Esse daqui, vultuoso, significa quando a pessoa ela tá enrubescida, sabe? Eu sou assim, quando eu fico com vergonha, um pouco tímido, eu fico vermelho. Então fica com a face enrubescida. É esse cara. Além disso, perdão. Ato falho meu, deixa eu me explicar. Além disso, é quando você também, não é só questão de ficar tímido não, é quando você também tem uma espécie de... Sabe quando você está com a rinite atacada e você tem um ataque nas vias aéreas? É o que se chama de congestão nasal até, uma coisa assim, muito louca. É esse cara aqui, ó. Ele trata o significado desse cara que é parecido com esse. Esse daqui é um fenômeno biológico que acontece na face e no rosto das pessoas. Professor, isso é um parônimos, né? Isso, parônimo. Exatamente, é isso que eu queria que vocês pegassem. E esse cara aqui se diz respeito à quantia. Bom, vocês estão na 9, então vamos ficar na 9, porque a Isabela falou da 9 e a Daniele falou da 9, então vamos ficar na 9. E aí? Parônimo é quando você tem sons parecidos. Lembra daquele... Eu vou relembrar do mapa mental, quando eu tenho foz e voz. Sons parecidos, mas significados diferentes.
sons parecidos, significados diferentes. Gente, aproveitando aqui, para Daniele, que ainda que seja uma ótima aluna, e sei que todo mundo aqui tem seus afazeres. Hoje mesmo, antes de eu... Ontem preparando esse mapa, cuidei da filha, preparei um outro negocinho para a aula de vocês hoje, lavei a louça, lavei o quintal, e enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Todos temos os afazeres, mas eu quero que vocês me prometam, eu vou pedir isso para todos, mas isso não vai acontecer, mas quanto o número maior, vocês todos têm que, quando sair daqui do dia que vocês tiveram de aula no cursinho, ver o conteúdo. Não precisa ser no dia. Por exemplo, se você viu o conteúdo na terça, vê na quinta. Mas vocês têm que ver. Isso vai servir para sedimentar. Tá? Vai servir para sedimentar. Então, Daniele, se você viu que você esqueceu que é parônimo, já faz aí lista de deveres. Rever o mapa mental. Você não pode esquecer aquilo. Apreende aquilo, tá? Esquecer é normal. Todo mundo, não quero dizer que não é uma coisa... Mas saiba que você não pode deixar essas coisas fáceis assim. Vai lá e reveja, tá? Próximo. Vamos fazer a 9. Guardando o sigilo, você agirá com... Veja, o descrição com E significa descrever alguma coisa. E existe o descrição com I. Aí tem um monte de parônimo. E o descrição com I é quando você detalha alguma coisa, discrimina alguma coisa, mas discriminar no sentido de você apartar alguém, ou de sentido de discriminação, que sentido de discriminação tem o sentido pejorativo, mas ele na sua essência, que ele quando você discrimina uma pessoa, significa o quê? Que você está isolando aquela pessoa de um dado contexto ou de um dado tratamento. Você trata as pessoas de tal maneira e aquela pessoa, aquele grupo, trata de outra. Isso é discriminar, significa que eu estou diferenciando. Tá? A essência da palavra é essa. Então veja. E perdão, tem outra ainda, olha, olhando para o exercício, é verdade. E tem o discrição, que vem da raiz de você agir discretamente. Quando você é discreto, você é cuidadoso, você é minucioso, você age de uma maneira sem ser percebido. Tá? Então tem que ser com I. Os bancos transacionam somas. Bancos transacionam. Eles fazem transações. E como ele fala de bancos, quer dizer que eles fazem transações com somas vultosas ou vultuosas? Vultosas. O secretário, não sei o que lá, o pedido do funcionário, né? Pulou a 3, perdão. Os culpados devem suas falhas. Então, você vê, gente, mas isso eu juro, é leitura. Eu aprendi isso com leitura. Você tem espiar com X e espiar com S. É que assim, eu vou bater, eu quero que se dane. Vão falar, esse cara só fala isso, mas eu vou falar. Porque, um exemplo, não tem nenhum problema se vocês falam, professor, é a primeira vez que eu estou sabendo que tem esses dois casos. Não tem problema. Não estou aqui, não é isso que eu quero dizer. Então, não tem problema. Entretanto, sabe o que eu estou falando para vocês? Que o caminho das pedras que eu fiz é lendo o máximo que eu podia, que eu pude. Assim, vocês estão começando agora a vida de prestar exames e vestibular? Sério, vai por aí. Porque assim, eu aprendi pela leitura. Claro, eu não vou lembrar a fonte, mas em dado momento eu vi o espiar com X e com S. Só que no contexto da leitura, você aprisiona essa palavra muito mais do que... Sabe o que vocês vão ter que fazer agora? Você acha que cabe vocês ficar vendo uma lista dessas palavras? Claro, é legal. E tem essa lista nas apostilas, tem na internet. Vai lá na internet. Lista de parônimos. Nossa, vai ter um monte.
Mas eu acho que a maneira mais tranquila de se aprender isso é quando você aprende com um contexto do tipo lendo uma história, aprendendo uma teoria. Aí vem essa palavra e eu acho que você capta muito mais do que decorar a vista, tá? Mas enfim, tem essas duas. O X, eu acho que a raiz dessa palavra, penso eu, não sou etimologista, né? Não estudo a origem das palavras, mas ele vem da construção do prefixo ex, que é para fora. Isso daqui significa jogar para fora, se livrar. Por isso que você tem aquela expressão, espiar os pecados. Quer dizer que você se livra deles. O expiar os pecados é com X. Tá? O que é o bode expiatório? O bode expiatório é com X. Já ouviram falar nesse termo? O bode expiatório, imagina que tem esquema de corrupção, é o cara que já está combinado com ele que é ele que vai levar a culpa. É ele que vai... Então, eu acho que isso parece que vem de um termo bíblico. Eu acho. De alguém que fez um sacrifício de algum bodezinho, de alguma cabrinha, alguma coisa do tipo lá. Porque os pecados eram expiados através desses sacrifícios. É do tipo, eu vou matar aqui esse bichinho e eu me livro desse pecado. Do tipo, eu vou falar para esse cara aqui no esquema, ele está combinado com ele que vai levar toda a nossa culpa, né? Mas já está combinado que ele vai levar a culpa, mas depois, daqui a 10 anos, a família dele está esperando ele de braços abertos lá nas Ilhas Caimã, né? Então você tem esse espiar, e você tem o espiar que é com S, que é você observar cuidadosamente escondido, tal. De espionagem, beleza? Qual que cabe mais aí? Vocês já dão a resposta? É a C é certo. Diferir é diferenciar. Deferir é você dar um resultado, final aceitando tal coisa, né? Por exemplo, os documentos, o seu pedido de bolsa de estudos foi deferido, ou seja, ele foi aceito, tá? O deferir é ter uma aceitação sobre uma coisa. Bom, preciso falar que tudo isso é decorar a palavra? Não preciso, né, gente? Não preciso. Pode ver. É você lembrar como é que se escreve uma outra. Nesse caso aqui, você tem que saber o sentido. Claro, tudo bem. Mas podem ver que esses exercícios trabalham muito como escrevo com X ou escrevo com S. Será que dá para fazer mais uma? 16h05 é o que horas? É 5 horas? Como eu quero fazer outros exercícios... Vamos lá, gente, ó. Gente, façam os exercícios. Tragam dúvidas quem quiser, mas, tá? Vocês sabem. Aqui eu estou fazendo uma edição das coisas. Do tipo, vou para esse daqui, que esse daqui é mais urgente e tal, mas vocês têm que fazer esses exercícios, tá? Estudar a apostila, tudo bem? Ó. E tem um monte, ó. Tem 22 exercícios. Olha só que diversão, galera. Pelo amor, né? É o seguinte. Na página 239, começa classes gramaticais. Tá? Beleza? Eu vou experimentar com vocês Claro, não é primeiro, não é que eu tô dando... Eu dou a aula quando eu ensino classes gramaticais, morfologia. Isso é morfologia. Eu tenho métodos que eu vou usando ao longo do tempo com os alunos, mas com vocês eu quero estrear esse daqui para ver... Esse mapa mental aqui para ver se ajuda a fixar algumas coisas. Bom, vou pedir pro Roger mandar lá no grupo.
É... Gente, sabe o que é morfologia? É uma categorização de todas as palavras da língua sob o exame de determinados conceitos. Explico. Imagina que eu tenho uma coleção que não é quantificável ao certo de todas as palavras que eu tenho numa língua, seja português e inglês. Se observou que elas cabem em categorias. Isso é o espírito da ciência. Quando vocês estudam biologia, vocês não aprendem que nós temos os vertebrados e os invertebrados. Aí separa. Aí depois você tem os protocordados e os cordados. Aí você tem os mamíferos e os répteis. Dentro dos mamíferos, você tem as classes dos canídeos e por aí vai. Já percebeu o que é isso? Isso é ciência. Você tem na tabela periódica da matéria de química que vocês estão tomando, você tem a classe dos gases, dos metais e etc. A ciência faz isso. Ela divide em categorias porque ela precisa compreender melhor o mundo. Isso é o espírito. Estou dando uma apresentação aqui para vocês do que é estudar língua ou estudar matemática. O estudo de língua também não faria diferente. Ele fala o seguinte: eu pego as palavras e divido em categorias. Né? Eu preciso entender como é que elas se comportam. E aí, eis que a morfologia é o seguinte: eu tenho um número X de classes gramaticais e as palavras vão se encaixando. Imagina que eu tenho gavetas, tenho a gaveta do substantivo, do adjetivo, e eu vou fazer isso. Tá? Então o que eu vou explicar para vocês é o que é cada conceito desse, cada gaveta dessa. E você pega um número de palavras e coloca ali dentro. É isso que é morfologia. Tá? Aí eu proponho aqui, gente, né, o zodíaco morfológico. Claro, não tem o mesmo número de 12, são 10. Ainda que contando com uma classe que eu acho muito louca a interjeição ser uma classe da morfologia, porque para mim ela parece que ela faz parte do enunciado de uma frase, mas enfim. Mas nós temos aí 10 caixinhas, tá? E aí eu quero começar a apresentar algumas delas hoje, para ver se nós fixamos bem algumas coisas. Isso aqui não tem nada a ver com ortografia. Por isso daqui você não vai aprender se ojeriz é com G ou com J. Nada a ver. É outra coisa. Eu falar como que essas palavras se categorizam. Então veja. O que é um substantivo? Né? O substantivo, ele é a classe de palavra que dá nome a seres, coisas, ideias. Detalhe, fiquem calmos que quando você aprender o que é verbo, você aprende o que é substantivo. Quando você aprender o que é artigo, você aprende o que é substantivo. Então, só falar isso daqui ainda não vai clarear muita coisa, deixar muita coisa lúcida aí, tá? Mas veja, tá aqui, ó, eu coloco aqui uma explicação e alguns exemplos. É a classe mais numerosa da língua, porque ela trata dos nomes. Em inglês se chama nouns. Aqui a gente chama substantivo, se você estuda em inglês é nouns. E eles são as classes que dão nomes, por isso que ele vem dessa raiz de nomes, mas aqui nós aprendemos que nomes são apenas os nomes próprios, né? Não. Do ponto de vista técnico, os nomes é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. Qual que é o nome desse objeto aqui? É um objeto com uma haste, dotado de hélices, que tem a função de arejar e ventilar um espaço, um ambiente. Qual que é o nome desse objeto? Ventilador é um substantivo. Correr é um substantivo? Como? Correr. Boa pergunta. Lembra que eu falei agora, quando vocês aprenderem o que é verbo, vocês vão aprender o que é o substantivo? Correr é um substantivo? Não, é um verbo. Ele está na forma... Esse verbo está numa forma que se diz tecnicamente que é uma forma nominal. Mas é um verbo. Não é um substantivo.
Não. Agora, se eu posso, só vou dar uma dica aqui. Existem palavras. Eu tenho a palavra X. Ela pode ser da classe gramatical 1, da 2 ou da 3. Eu vou ter que ver como é que ela está se comportando ali no contexto da frase. Pois não. Porque, por exemplo, não é designação de está correndo, não da ação que está correndo. Então. Ó, a pergunta da Daniela, que é muito boa. Mas eu não estou dando um nome que é ação de estar correndo? Tem um nome para isso. Tanto que é uma derivação, é o que eles chamam de uma derivação do verbo para o substantivo. Não é correr necessariamente, mas é a corrida. Corrida é substantivo. Correr é verbo. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Veja, o nome do ato. O substantivo ele tira uma foto da coisa. Eu não quero entrar nesses termos, senão fica muito filosófico a aula. Mas substantivo ele é uma fotografia paralisada. O ato das pessoas correndo. Qual é o nome daquilo? Um exemplo. Corrida. Tanto que é um substantivo abstrato até. Agora, qual que é o nome do processo? Processo, qual que é o nome da ação? Não é um nome. Ele é verbo. Todo processo é um verbo. Toda ação é um verbo. Correr é um verbo, correu é verbo, corri é verbo, correrá é verbo. Corrida é substantivo. Tem uma outra dica também, professor, eu ainda não peguei o esquema. Tudo terminado com ido, ida, você pode ou transformar ele no adjetivo ou no substantivo. E beleza. Tá. Bom, como eu estava aqui, ó. Daniela, não sei se eu fui claro. Mesmo? Pode perguntar, tá? Se eu não consigo. Então, você fala, qual que é a diferença de correr e corrida? Quando você fala correr, qual que é o nome? Eu não tenho o verbo correu, eu não tenho o verbo corri, eu tenho o verbo correr, não é verdade? Essas terminações dos verbos, eu vou falar de verbo. Como eu disse, para que vocês aprenderem verbo, vocês vão saber o que é verbo e vai saber o que é substantivo. Os verbos na forma infinitiva, que se chama, que é essa terminação ar, ir, tem a or também, que fica aqui dentro, mas... Ar, ir é verbo, é uma forma do verbo. Tudo isso vai ser... Veja, quando você tem a raiz que remete a essa ação. Né? Não é que toda palavra terminada em ar, né, vai ser um verbo, não. Mas você vai designar uma ação. As ações, elas têm essas... A forma infinitiva delas termina em uma dessas três. Você tem correr, você tem amar, sorrir. Veja, tudo isso é ação. É um ato. Agora, corrida é o nome que eu dou ao ato. Não é um ato. O verbo ele fala, eu falo do ato, da ação. O substantivo ele fala, eu vou dar um nome para essa ação. Mas aí, uma vez que ele dá um nome, já não é mais ação, não é verbo. É substantivo. Professor, é tipo comida e comer? Isso, também. Comer, verbo. Comida é um substantivo. Percebe? Você vai saber que... a pergunta é boa que você faz. Isso vem com estudo durante o tempo, mas você vai perceber, sobretudo com os verbos de novo. Só você lembrar dos verbos lá do segundo ano mesmo. Verbo vender, verbo preferir, tudo isso é verbo. Então, o verbo não pode ser um substantivo. E nem o substantivo pode ser um verbo. Mas um detalhe, calma lá. Eu tenho que olhar eu não tenho a palavra X, eu tenho que olhar o contexto. Eu preciso me deter nisso, que se vocês olharem o contexto onde está a palavra, vocês vão saber se é um verbo ou se é um substantivo. Eu não posso ter uma palavra que se comporta como os dois ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem, lembra dos artigos? Eu tenho o artigo A e eu vou falar deles hoje. E eu tenho a preposição A. Eu dei uma aula disso. Teve uma questão disso.
Se não se lembram, voltem nas questões que resolvemos. Vai lá no canal do YouTube e volta nas videoaulas que nós temos. Teve uma questão que lembra que tinha a preposição a que indicava tempo futuro? Eu falei, isso aqui é uma preposição. Eu tenho a que é preposição e o a que é artigo. Eu só vou saber como. Ou ele vai ser, é a mesma palavra, só que a depender de onde ele está, ou ele vai ser uma preposição, ou ele vai ser um artigo. Ele não é os dois ao mesmo tempo. A menina é artigo. Agora, dei a ela, isso não é artigo, isso é preposição. Ele liga um verbo ao seu objeto. Tem, mas isso é outra coisa, não vamos entrar agora. Até falei de acraseado. Foi até a pergunta do... É Alan? Luan. O Alan sentava aqui, eu acho. O Luan perguntou, acho que de crase, eu acho. Já falei, mas não vamos entrar nisso agora. Mas sim, o lance da preposição é o acraseado. Mas o que eu quero que vocês entendam, vocês têm que entender o pulo do gato aqui. Eu tenho essa forma, essa palavra, isso aqui é uma palavra da língua. Por incrível que pareça. E ele, em dado momento, é um artigo e em dado momento é uma preposição. Eu tenho que olhar como ele está se comportando. Aí eu tenho que saber o conceito de artigo e o conceito de preposição. Claro que uma hora isso aí fica automático. Eu vou falar o conceito para vocês entenderem. Porque, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o conceito, para vocês não terem que ficar decorando lista de... Artigo é fácil até, mas decorar uma lista de preposições. Se você fala, essa palavra está se comportando aqui, parece uma preposição, aí depois isso fica automático. Você bate o olho, você sabe quando é preposição ou quando é artigo. Então veja. É a classe mais numerosa. Eu dou alguns exemplos aqui, tá? Casa, raiva, saci, gato. Aqui do lado, essas minhas loucuras, eu tenho que explicar uma mapa mental, mas aí, se pelo menos atingir um ser... Tá bom nada, que não atinge o resto, então tá ruim, mas espero. O que são esses ascendentes aqui? É que o substantivo, ele pode aparecer junto com esses caras aqui. Quer ver? Eu não estou dando lá embaixo o substantivo casa? Certo? Dá ali. Qual o artigo de casa? A casa, uma casa. Pode ver. Ele tem um ascendente esse cara aqui, eu estou brincando com isso. Posso ter um adjetivo com o substantivo casa? Sim. Casa feia. E uma preposição se liga a um substantivo? Liga. Para casa. Preposição casa. Sacaram? Como é que vocês vão se comportar nesse mapa mental? Não? Ele tem flexão, gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Tá? Seres e coisas aqui, só para entender porque que eu uso essa... Nem sempre eu pego o ícone do horóscopo e tal. Às vezes eu invento uma coisa, vocês vão ver aí. Mas aqui, esse daqui para mim deu certo porque fala... Substantivo trata de seres e coisas, tá? Basicamente. Ali eu coloco ideias, tá? Mas... Gênero, masculino e feminino, número, singular, plural... É a flexão, que o substantivo ele pode ficar no singular ou no plural, ele pode ser feminino ou masculino. E o grau, aumentativo ou diminutivo. Casarão, casinha. O substantivo flexiona assim. Isso tudo está na apostila de vocês, na 239. Às vezes de maneira mais aprofundada, às vezes um pouco superficial. Um site que eu recomendo, olha só, né? Um site que eu recomendo é o InfoEnem. Ele tem ali muitas coisas, né, para vocês. E outro de língua portuguesa, né, que vocês podem também, além do... No InfoEnem eu tenho muitos artigos que falam dessas coisas. Sério, acessem lá. Tem bastante artigo do tipo parônimos, homônimos, morfologia, vejam. E agora, se você quer conferir gramática, né, no InfoEnem ainda nós não temos ainda um manual de gramática, a gente está construindo. Mas o só português também é interessante, tá? Só português é
você tirar essas dúvidas de gramática, tudo bem? Gente, ó, então veja, esse é o conceito básico de substantivo. Eu não estou falando que é fácil, mas basicamente é isso. São palavras que nomeiam seres e coisas. Vou pro próximo aqui para vocês diferenciarem. Será que você... Artigo. Né? Como eu coloco aqui, ó, a classe menos numerosa, mas que delimita gênero dos substantivos, podendo ou não especificá-los. Vou explicar isso. O artigo, ele determina ou indetermina, especifica ou deixa difuso. Ele não tem uma quando você usa um artigo indefinido, ele não tem a pretensão de especificar algum objeto ou alguma coisa. Vou dar um exemplo. Se eu por um acaso pedisse para vocês, me pega a cadeira, qual cadeira que você pega? Vocês estão em dúvida? Vocês não estão em dúvida? Vocês sabem qual que é a cadeira? Não, porque eu não. Tainá? Eu falei a cadeira, né? Na verdade, você tá certo. Tá certo o seu pensamento? Na verdade, eu estou especificando demais até, né? A cadeira é uma cadeira específica, né? Agora, se eu falasse, me pega uma cadeira, vocês iam ter dúvida? Não. Qual que foi a diferença nessas duas sentenças? Uma usei o artigo definido, a outra o indefinido. Ele tem essa função. Definir ou indefinir coisas. Determinar ou indeterminar. Tá? Pois não. Então o artigo não é objetivo? Como é que é? Então o artigo não é objetivo? Objetivo? Como você deu exemplo, você pediu a cadeira, você não especificou qual que é. O artigo não é objetivo? Não é direito. Você está falando se ele tem uma objetividade. Se eu falo... Aí é que tá. Você veja que o pensamento talvez é ao contrário. Você está perguntando assim, quando eu falo a cadeira, eu não estou sendo objetivo. Na verdade, eu estou sendo objetivo até demais. Tipo, é um exagero, mas assim, eu preciso determinar qual cadeira. É essa... Né? A cadeira é uma cadeira específica demais. Né? É uma cadeira dentre várias. Qual que é? Quando você fala que aquela pessoa, naquilo que ela se propõe, ou no seu papel enquanto social, você fala que ele é um cara ou ele é o cara? Veja, quando você coloca o cara, quer dizer que você quer falar que essa pessoa... Né? Não sei se tem a mina também, né? Nossa, essa é a mina. É aquela pessoa que se destaca dentre várias. Quem faz essa função é esse artigo aí. Veja, como eu digo aqui, ó. É a classe menos numerosa. Essa daqui dá para decorar o A, os As, o um ou os umas. O único ascendente dele é o substantivo. Ele se liga com o substantivo. Tanto que aqui, veja, isso aqui não é um artigo. E ele, como que ele se subcategoriza, como que ele tem os tipos? Definido e indefinido, que eu acabei de explicar, e ele trabalha com número e gênero, masculino e feminino, singular plural, ou a, os, as. Sabe o que é então esse negócio? Toda vez que vocês verem flexão nas questões, nossa, como que está flexionada essa palavra? Calma, não tem um ataque cardíaco, né? Dá uma crise de pânico. Flexão, ele vai falar desses casos geralmente aqui, ó, número, grau ou gênero. É isso. Número singular, plural, gênero, masculino, feminino, etc. Tá. O grau, aumentativo e diminutivo. É que o artigo não tem isso. O artigo não tem grau. O artigo só trabalha com esses dois, tá? Gente,
Estou falando que não é para vocês verem a apostila? Não, né? Vocês têm que ver a apostila. Vai lá, tem a parte de artigo. Esse daqui é o O e o A, tá? Esse símbolo maluco aqui, ó. Esse símbolo fantasmagórico aí. É um O de ponta cabeça aí, de virado a 90 graus aí, o A. Beleza? Próximo. Preposição. Essa daqui é um pouco mais chata. Chatinha que só. Qual o conceito da preposição? Gente, a preposição, ela liga palavras. E não é bom esse conceito que eu estou dando. Né? Porque palavra é uma coisa muito aberta. Até hoje existe uma discussão do que é palavra de fato. Mas ela liga palavras. Você tem uma preposição, uma pecinha da língua. As línguas têm preposições e eles ligam palavras. Você tem um número, claro que não é um número tal qual substantivo, infinito, mas também não é pequeno igual o artigo. Você tem lá, no caso da nossa língua, você tem 8 artigos ali. Você tem aí contando com as locuções preposicionais, aí você vai ter umas 3, 4 dezenas aí de preposições. É muita coisa. Por isso que eu quero que vocês reconheçam, ver se vocês olham para a palavra e a partir do conceito de como trabalha aquela palavra. Veja, eu estou falando tudo conceitual. Substantivo é o quê? Nomeia. Artigo, determina e determina. Claro que você tem que saber a forma, por isso que eu dou os exemplos lá embaixo. Sim, e vocês têm que pegar mais exemplos ainda, outras coisas mais. Tá? Classe que conecta, realiza ligações entre palavras para formar outras palavras e termos. É isso. Tanto que ele não flexiona igual um adjetivo. Nossa, eu não fiz uma mapa mental do adjetivo. Era para fazer nessa aula, caramba. Enfim, mas eu já vou explicar e depois eu lanço o mapa. Oi. De preposição ou de adjetivo? Preposição, né? De, para, com. Você está falando, exemplo no uso ou os termos quais são? Suco de laranja. Veja, mas boa pergunta, Isabela. Tá vendo aquele conceito? É que assim, cada vez que eu falo um conceito, eu dou os exemplos, né? Falei sobre corrida, correr, falei, né, gato. Vamos colocar aqui. O que está escrito ali o conceito? Eu tenho uma palavra que é um termo, né? É uma classe que conecta, realiza ligações entre palavras para formar outras palavras e termos. É o que eu chamo aí que ela faz pontes. Veja. O que é suco? É uma bebida. E o que é laranja? Um não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Sim. Não, professor, mas em biologia, se você extrai o suco das frutas... Não, calma. Estamos no universo da língua. A gente tem... Lembra que eu falei na primeira aula de interpretar? Calma, você está aí, você já está super interpretando. De fato, um é masculino, o outro é feminino. Um se trata da seiva que você extrai de alguns frutos. O outro é o fruto em si. Não é uma coisa... Linguisticamente não são a mesma coisa. Suco é suco, laranja é laranja. Agora, esse cara aqui é uma coisa só. Por incrível que pareça. É como se fosse um substantivo só, de verdade. É um nome, é um termo, é uma palavra composta, que se diria. Tá?
vou dar um exemplo mais maluco ainda. Essa palavra aqui, qual é a classe dela? Beija. É um substantivo? É um adjetivo? É um verbo. Verbo beijar, né? Terceira pessoa. Ele ou ela beija. Certo? Isso aqui é um verbo. E o que significa essa palavra? Flor. É um substantivo? É um verbo? Substantivo. É o nome dado a os seres vivos da família dos vegetais que possui gimineceu, blá blá blá, enfim, que vai determinar que é uma flor, diferente de uma planta. Professor, além do suco de laranja, laranja devia ser qualidade, um adjetivo? Já chego aí. Mas vamos focar aqui, Daniele. Aqui, ó. E eu posso transformar essa palavra com hífen, beija-flor. Isso daqui vai se transformar num substantivo. Só para... Veja. Não tem uma... O que eu quero dizer? Você forma termos... A preposição, ela vai formar nomes, tal qual existem nomes, eles não têm preposição, mas isso daqui é uma outra coisa, isso daqui também é uma outra coisa. A preposição vai fazer pontes, tá? Aqui eu formei eu vou agora me encaminhar para a questão da Daniela. Ela falou, isso daqui não é um adjetivo? Ele é uma locução adjetiva aqui, porque ele tá dando uma qualidade para o suco. Ok, mas mais do que isso, eu não estou dando uma qualidade, eu estou falando a origem, eu estou falando do que é feito esse suco. Qual é a substância dele? Esse cara aqui é um substantivo. Ele pode se comportar como adjetivo quando ele demonstra a cor. É uma outra história. Que eu falei que tem palavras. Mas sim, eu entendo quando você fala, não é um adjetivo. Ele se comporta como adjetivo, ok, mas eu não posso quebrar isso daqui de maneira. Isso daqui é uma coisa só, suco de laranja é uma coisa só. Igual o cão de guarda, sabe? Bom, vou dar um outro exemplo de preposição. Eu dei um exemplo que ele formou um nome, né? Isso daqui é um termo. Suco de laranja é um nome por um tipo de bebida, beleza? As preposições, eu falo que ela liga termos, né? Para formar outras palavras ao mesmo tempo. Quando você tem, por exemplo, voo, casa. O que falta aqui? Quer dizer, o que falta aqui? Pode ser um monte de coisa, né? Perdão. Mas geralmente eu coloco uma preposição aqui, né? Vou para casa. O que esse cara... veja só. A classe que realiza ligações entre palavras para formar outras palavras em termos. Esse cara aqui é essencial para essa construção. Se ele não está aqui, isso aqui é uma coisa, isso daqui é outra. Isso aqui é um verbo, esse daqui é um substantivo. Agora, esse cara aqui, ele constrói, eu coloco ali termo, mas assim, saibam até que pode construir até uma sentença nesse caso, né? Isso aqui é uma sentença, uma oração. Vou para casa. Isso aqui é uma preposição. Ele ligou esse cara com esse cara. Ou seja, ele é o que é uma preposição? É um termo que liga outros demais termos de maneira a dar um novo sentido. Voo é voo, casa é casa. Vou para casa é outra coisa. Mas isso só acontece por conta de quem? Dele. A preposição é uma palavra muito poderosa e importante nas línguas. Tá? Sabe por que eu tenho que começar falando de preposição? Eu fiquei mais preocupado com preposição do que o adjetivo. Por conta que, nesse exemplo aqui, a gente já começa a aprender regência verbal. É o nome de um assunto da gramática. Regência verbal é o seguinte. Os verbos são acompanhados de quais preposições? Isso é regência verbal. Tem verbos que têm preposição. E quais preposições que aceitam? O verbo ir, por exemplo, aceita a preposição para.
Só estou adiantando um assunto, mas que eu vou falar melhor. Mas veja, eu tenho que tratar desse cara, para falar de preposição. Eu tenho uma lista de preposições. Na apostila de vocês tem esse conceito. Basicamente, claro que tem umas outras... existem outras subcategorias das preposições. Que elas têm preposições de instrumento, de origem, enfim. Mas isso, penso eu que isso não é um detalhe que assim, deixem isso para estudar, se vocês pelo menos pegarem esse básico aqui. Mas basicamente, como eu divido as preposições, como elas são divididas de maneira básica, essenciais e acidentais. As essenciais são as mais conhecidas e que elas são preposições por si mesmas. Só para você saber. Não é para você decorar isso, só para entender. O que é a preposição essencial? É que ela, em sua essência, é uma preposição. Um exemplo B é uma preposição essencial. Agora, a preposição abaixo, ela é uma preposição acidental. É que se fala o seguinte, só de curiosidade. Ela não é uma preposição em sua essência, mas às vezes ele se comporta como uma preposição. Que é o que eu acabei de falar até sobre as palavras. Seria um advérbio, professor, uma preposição abaixo? Como é que é? Se seria um advérbio? Uma preposição ao mesmo tempo abaixo? Então, a depender como aparecer na frase, sim. Como eu disse aqui, né? Um exemplo. Ele está abaixo. Esse abaixo aqui, se eu tivesse uma preposição aqui no final, abaixo de ou abaixo de alguém ou de alguma coisa, se ele termina com preposição, é uma preposição acidental. Agora, nesse caso aqui, ele é um advérbio. Mas depois eu vou falar dos advérbios e tal, tá? É só para falar que tem as preposições acidentais. Tem uma listinha de umas 6, 7, tá? Eu coloco algumas aqui só. Exceto, né, salvo, etc, etc. São palavras que é o seguinte, elas podem se comportar como preposições também. Mas, vocês têm que ter na mente as essenciais. Do tipo, isso aqui é essencial vocês terem. De, ante, para, com, a, beleza? Tem uma musiquinha, eu não sei essa música até hoje, eu prefiro ver a palavra e identificar o papel dela, mas tem uma musiquinha que é das preposições. Meus alunos sempre sabem cantar, enfim. Bom, pois é. Olha só. Quais são os seus ascendentes? Com o que elas se ligam? As preposições se ligam com substantivos. Beleza? As preposições se ligam com verbos. Né? E as preposições também são regidas por adjetivos. Tá? Essas são as suas funções, por assim dizer. As suas funções, olha, as outras classes que trabalham com elas, tá? Sim. Pois não. E você poderia dar um exemplo de uma preposição ligada a um adjetivo? Lembra quando eu falei, o seu próprio exemplo aqui, ó. Esse cara, ele está especificando ele está fazendo uma função qualificativa. Sim. Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Falei do verbos, né? Tá. Bom, então, qual que é o termo da preposição? Ela realiza pontes. É isso. Tá? Ela cria ele faz essas ligas entre coisas. A preposição liga palavras, ela liga termos. Esses termos aqui, geralmente, tá? As palavras, tudo bem? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho preparado.
pois é. Aí a partir disso, galera, na página... Tá vendo na página 240? Vão aí. Estão vendo aí que na primeira coluna, plural dos dois elementos, tal. Veja, olha só como é. Não estou falando que, nossa, é objetivo de vida, mas é interessante que vocês saibam minimamente o conceito de algumas classes gramaticais para resolver os exercícios. Por quê? Aqui é uma dica para você saber os plurais dos substantivos compostos. E aí, para saber os plurais, você tem que ter noção de preposição. Ah, o adjetivo eu não expliquei, né? Eu expliquei preposição, artigo, eu ia fazer uma... Nossa, como é que eu esqueci? Gente, eu vou fazer um mapa mental, vou atualizar aquilo, mas o adjetivo é a classe de palavra que qualifica, que dá nome. Que dá nome. É a classe de palavras que qualifica com qualidades negativas ou positivas os substantivos. Ele se liga basicamente com o substantivo. Tá? Alto, baixo, claro, escuro, etc, etc. Eu vou, né, explicar. Existem os adjetivos, eles se dividem basicamente de três formas, né, a subdivisão deles. Né? Você tem os comparativos de superioridade, né, de inferioridade. Você tem os superlativos. Isso tudo está na apostila de vocês. E assim, eu estou falando rapidamente porque eu quero fazer os exercícios e ainda apresentar isso. Mas os adjetivos, passando, né, eu vou dar como matéria passada, os adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades aos outros substantivos. Basicamente assim. Você sempre vai entender que aquela palavra, por isso que a Daniela nesse exemplo, ela falou, ela tem uma razão aqui. Apesar disso indicar origem, mas é como se essa palavra estivesse dando uma qualidade para esse suco. Ou para essa outra palavra aqui. Ele dá uma qualidade para ela. Tá? Só que você tem palavras essencialmente que são esse daqui está se comportando como um adjetivo, né? Só que você tem palavras que essencialmente são adjetivos, como por exemplo, quente. O adjetivo, ele não se liga com o artigo. Você não fala o quente ou a quente. Tirando algumas estratégias e mecanismos de figuras de linguagem tais, tudo bem, mas a gente está estudando. Vamos entender que nós estamos estudando a gramática estándar, sem entrarmos em figuras de linguagem e coisas muito minuciosas que a língua permite fazer. Que a língua ela permite fazer coisas como eu falar uma palavra e na verdade está falando outra coisa, né? Mas isso é figura de linguagem. Mas adjetivos, por exemplo, esses adjetivos raiz, se eu posso chamar assim, não tem artigo. Eles sempre vão ter que se ligar com um substantivo, tá? Veja, porque aí vocês têm um BO em mãos, que é saber como pluralizar os substantivos. E aí aqui, ó, eu coloquei nesse mapa mental 3 maneiras. Né? O que são substantivos compostos? Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Imagina, pode. Toda vez quando você vê alguma coisa em matemática e em química que está escrito composto, significa 2 ou mais. Substâncias compostas, quer dizer que são substâncias formadas muito provavelmente, né? O professor de química que me perdoe aí, mas são substâncias que, se não me engano, ela tem ali, é formada por mais de uma substância, né? Veja, o que são substantivos compostos? São palavras formadas por 2 termos.
Isso aqui lembra que eu falei que isso daqui é um substantivo? Isso daqui não é um substantivo. Ó, esse cara todo aqui não é um substantivo. Vou para casa é uma oração até. Uma coisa muito maior. Esse cara aqui não é uma oração. Esse cara aqui é uma palavra. Suco de laranja. Tá? Lógico que é uma palavra. Ele é um substantivo. Ele funciona como substantivo. Tá? Por que é substantivo? É o nome que é dado à bebida que é feita da extração da seiva do suco da laranja. Pronto, suco de laranja. É engraçado que a gente, para suco de laranja, a gente transforma no substantivo composto. Mas para a mesma ideia do limão, a gente usa um substantivo só. Limonada. Eu falo limonada, não falo. É raro eu falar suco de limão. Bom. Pois bem. Então veja, substantivos compostos são palavras formadas por duas ou mais palavras. Tá? São nomes formados por duas ou mais palavras. Quando você tiver um substantivo composto, que ele é palavras iniciadas com prefixos, verbos e advérbios, somente o último elemento varia. O último elemento da palavra, tá? Por exemplo, pega a palavra, de novo, ó, que eu usei aqui hoje. Pega a palavra beija-flor. Beija-flor é um substantivo, como eu disse, é uma palavra só, tá? Como que eu faço o plural de beija-flor? Somente o último elemento varia. Quando eu falo último elemento, gente, vocês entendem que é a última palavra? Somente o último elemento varia. Quando que isso acontece? Prefixo. É um prefixo beija? Não. Verbo. Beija é verbo? É. Então só o último. Por isso que beija-flor é beija-flores. Tá? Você não fala os beijas-flores. Você fala os beija-flores. Tudo bem? Guarda-roupas. Você tem guarda-roupa e você tem guarda-roupas. Verbo. Furta-cores. Esse furta-cores é um nome de um outro tipo de cor também, acredita? Um tipo. Peguei no dicionário, muito interessante. Bom, mais tarde, né? Próximo. Quando que é somente o primeiro elemento que varia, que é o último? Quando são palavras que haja preposição clara ou oculta. Tá vendo por que eu quis falar de preposição hoje? Por exemplo, ferros de abrir lata. Aqui está a preposição na cara, certo? Eu não falo ferros de abrirem latas. É ferros de abrir lata. Ferro de abrir lata é uma coisa só. Tá? Eu falo sucos de laranjas ou sucos de laranja? Pode ler, sucos de laranja. Eu tenho a palavra cavalo, vapor. Ele parece que é uma peça, é um item da área de mecânica. Mas eu tenho cavalo vapor, independente se você conhece a palavra ou não, tá? O importante é, cavalo vapor, o sentido dele é como se fosse cavalos feitos de vapor. Então é cavalos vapor. Só o primeiro varia. Pé de moleque, não tem a preposição de, como é que fica? Só o primeiro elemento varia. Pés de moleque. Na apostila de vocês tem outros exemplos, tá? Nas páginas 200 e... para quem está acompanhando aí. 240. Nossa, onde que tá? Eu estou ensinando um negócio que não... Lógico que tem na apostila, não é possível. Bom, enfim.
Aqui, na página 240. Depois vocês veem outros exemplos. E quando é a situação em que ambos os elementos variam? Esse daqui é uma outra regra. Substantivo, 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 adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo. De novo, por isso que eu falei muito rápido de adjetivo. Vocês até me perdoem, eu falo novamente, para vocês verem, né? Como que... Mas veja, de novo, se você saca o que é um adjetivo, não estou falando que vocês vão... Nossa, é um milagre, você vai responder tudo, vai conseguir transformar tudo. Mas se você tem uma noção do que é um adjetivo, ou de uma preposição, quando você se deparar com alguns exercícios, você vai conseguir se virar. Desse ponto de vista de, por exemplo, que é um assunto que cai em teste, como que você faz, como que você pluraliza alguns termos, no caso alguns substantivos, tá? Gentis homens, gentil é... O que aconteceu? Gentil é adjetivo, tá? Então se você tem esse termo gentis homens, pluraliza ambos os termos, tá? Guarda civil, guardas civis. Mas aí agora tem um bug aí. Alguém viu algum problema aí? Por que eu falo guardas civis? Quando eu falo guarda civil, plural são guardas civis. E quando é guarda-roupa, é só guarda-roupas. Não é? Ó, guarda-roupas. Plural de guarda-roupa e guardas civis. O guarda-roupas está no sentido de guardar. E guardar é o que, Daniele? Guardar é... Qual é a classe dessa palavra? Verbo. Verbo, perfeito. E o guarda ali está no sentido de substantivo. Exatamente. Substantivo. Viu? Então aí, Daniele já dá para dar aula. Isso é um homônimo. Lembra homônimo? São palavras rigorosamente iguais. Eu tenho um parzinho de homônimo. Só que é o seguinte, sentidos diferentes. Isso aqui é um verbo. Isso aqui é agente responsável pela segurança civil a nível municipal. Tá, blá, 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 blá. Como é que é? Sim, esse daqui é um substantivo. Por isso. Substantivo, adjetivo. Civis é adjetivo, tá? Civil é adjetivo. Pior que você tem, no dicionário é capaz de você achar ele com as duas entradas. Vai ter adjetivo barra substantivo. Aí depende. Você pode falar o civil. Daí que eu vou. Lembra quando eu apresentei aquela coisa do Só um detalhe. Lembra? Se eu falo o civil, significa uma pessoa que tem um papel, que ela faz parte de uma sociedade, de uma determinada esfera social. Né? Agora, quando eu falo guarda civil, ele já não é mais substantivo, ele é um adjetivo, ele está dando uma qualidade para o guarda. Salários mínimos, mínimo adjetivo. Né? Por isso que eu queria dar essa aula para explicar o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é preposição. Para que essa parte e o que tem na apostila, para que quando vocês se depararem com isso, fique um pouco mais tranquilo, sabem, desses conceitos. 4 minutos aí restando. Dúvidas, gente? Na verdade, não é que a coisa é fácil, tipo, não tem dúvida, se não tem dúvida é porque aprendeu tudo, não. O assunto é muita coisa, eu sei, mas veja, eu preciso explicar esses conceitos, ainda tenho que explicar o verbo. Porque daí eu posso entrar em sintaxe, que é análise de frase. Vocês têm que ter noção de verbo, de preposição, de adjetivo.
Tá? Gramática é o O, né? Mas só pensem da seguinte maneira. É um jogo. Ela fala o seguinte: eu tenho esse cara, eu tenho verbos, e os verbos se comportam assim. Se quando você vê uma palavra desse jogo se comportando dessa maneira, isso é um verbo. Se você vê uma palavra se comportando dessa maneira, ele é um adjetivo. E ponto. É isso. Boa tarde, cheguem antes da chuva aí.